pedir aos senhores deputados, aliados, né, que estão aqui, para que cada um venha receber a camiseta do acampamento Terra Livre. Por favor, Sarney, me ajuda aqui. Receber a camiseta do acampamento Terra Livre. E nesse ato de entrega, que todos possam vestir essa camisa em apoio aos povos indígenas do Brasil. Todos dizendo não à PEC 215. PEC 215 não. 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 Eu quero receber o pedido. Tem em cima da mesa, se precisar. E agora eu convido todos os deputados que vistam literalmente a camisa neste plenário. Tirem os seus paletós, os seus ternos e vistam a camisa contra a PEC 215. Vamos pedir para trocar. Vamos para trocar. E agora todos os deputados gritem junto com a gente. Todos os deputados, com um grito de uma voz, todos os deputados gritem junto com nós, povos indígenas. PEC 215 não. 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 Obrigada. Ok. Obrigada. Marina vai vestir a camisa. Vamos lá. Marina, veste! Obrigada, gente. Obrigada. Bom, vamos. Uma vez, todos usando essa camisa, vamos pedir que agora esses deputados juntos apoiem os povos indígenas, apoiem a nossa causa e somem-se a nós nessa luta dos povos indígenas do Brasil. Gente, por favor, agora vamos começar. Por favor, os maracás. Os maracás, por favor, agora, vamos. Quero aqui homenagear o nosso povo, guerreiros e guerreiras, que atendendo ao chamado da articulação dos povos indígenas do Brasil, não somaram esforços para se mobilizar e estar aqui no verdadeiro movimento autônomo e legítimo. Quero agradecer aqui aos parlamentares aliados,
as organizações, as entidades de apoio aos movimentos sociais que somaram-se a nós neste movimento, nessa organização e na realização do 11º acampamento Terra Livre. Mesmo que essa sessão seja expressão de um ato democrático, por ser a casa do povo, lamentamos o fato de que, por parte das autoridades dessa casa, ainda haja preconceito e discriminação quanto aos nossos instrumentos representativos e sagrados da nossa cultura. Nossos arcos, nossas flechas, nossas burdunas e até nossos maracais, muitas das vezes impedidos de entrar nesta casa. Esses instrumentos, para nós, são os nossos instrumentos sagrados, fazem parte da nossa luta. Essa casa precisa entender o que é a diversidade, o que é ser povos indígenas e o nosso jeito de lutar, o nosso modo de vida. Esses instrumentos são símbolos, e o maracá em especial é o símbolo máximo da nossa cultura. Aí está os nossos encantados, que faz parte do mais sagrado de nossos rituais. Eu aproveito ainda para denunciar aqui a censura que foi feita ao vídeo que nós organizamos para apresentar nessa plenária, registrando brevemente o histórico da consagração, da construção da Constituição Federal e das lutas para garantir esses direitos duramente conquistados. Chama a atenção ainda da grande mídia, que a todo instante tem tentado descaracterizar e até criminalizar a cultura e a luta dos nossos povos. E ressaltar aqui as ameaças aos povos indígenas que encontram aqui nessa casa. Em especial, uma ameaça grave, letal, que está posta aqui como a PEC 215. Estamos aqui nesse momento para dizer que a aprovação da PEC 215 nessa casa registra um marco histórico onde o Brasil, onde o Congresso Nacional vai decretar a morte dos povos indígenas do Brasil. Quero lembrar aqui que, além da PEC 215, nós temos ainda outras ameaças. Nós temos aqui um projeto de lei de número 7735, que chama o Projeto de Lei da Biodiversidade, que trata dos conhecimentos tradicionais e patrimônio genético. Esse projeto de lei foi aprovado nessa casa às escondidas, negociado com as empresas, atendendo também aí um acordo, uma aliança com o Executivo. Quem foi ouvido para o texto desse projeto de lei foi as empresas, as grandes empresas de cosméticos e de farmácia. Saiu dessa casa, foi para o Senado. Lá nós tentamos incidir e apresentar nossas mudanças, nossas emendas. E mais uma vez, a identidade dos povos indígenas está sendo rasgada, porque até a palavra... Eu vou pedir, por favor, para deixar eu concluir a minha fala. Claro, por favor. Pode concluir. Tá. Pode concluir, querido. Esse texto, no Senado, elimina a palavra povos. E lá nós fomos substituídos por população.
uma vez que a palavra povos já é um conceito consolidado na Constituição Federal, na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, na Declaração da ONU para os Povos Indígenas. Como que o Congresso Nacional pode querer ser maior do que a Constituição Federal, do que os tratados internacionais? Nós não podemos permitir um ato como esse. Nós somos povos indígenas e assim queremos ser chamados, assim considerados, assim reconhecidos e assim respeitados. Povos indígenas desse Brasil. Lembrando ainda que tem outras formas distintas de apresentar aqui ataque à nossa vida. Tem o projeto de lei de número 1610, que trata da mineração em terras indígenas. Tem o PLP de número 227, que ajunta aí um pacote de todos esses outros num texto só e elimina a nossa existência da mesma forma. Não entendemos por que querem nos invisibilizar. Não entendemos por que as nossas vozes são tão difíceis de ser alcançadas. Por que querem nos silenciar? Por que o Congresso Nacional quer calar as nossas vozes? Que ameaça nós representamos a esse país? Não entendemos. Por que o acordo com aqueles que matam, que destroem, que roubam? Nós não podemos permitir que a ganância, que o agronegócio, que o capitalismo seja maior que as nossas vidas. Não podemos permitir que o seu interesse próprio seja maior que o respeito à população, aos povos originários desse país. Quero aqui só lembrar que ao longo desses 5 séculos, o que nós, povos indígenas, fazemos é garantir a permanência da cobertura vegetal e a água limpa desse país, contribuindo com o planeta, o equilíbrio ambiental e o bem viver de toda a humanidade. Porque é isso que nós, povos indígenas, fazemos para o planeta. Garantir, inclusive, a continuidade da vida desses que estão aqui querendo nos destruir. Esse é o nosso papel enquanto povos indígenas desse país. E, por fim, chamamos aqui os parlamentares dessa casa, bem como ao Senado, a responsabilidade de assegurar e garantir os nossos direitos em respeito à memória dos nossos ancestrais, de nossas lideranças que tombaram ao longo da construção da Constituição Federal de 88. E ainda em registro a memória dos nobres constituintes que entenderam, abraçaram e aprovaram esses direitos. A começar, lembrando aqui, pelo saudoso Ulisses Guimarães, que leva o nome desse plenário. E para concluir, me dirijo a vocês, guerreiros e guerreiras do nosso Brasil, meus povos indígenas desse país, que não mediram esforços em atender e não medem nunca nenhum esforço para atender o nosso chamado para a luta em defesa dos nossos direitos e dos nossos povos. O meu agradecimento sincero aos guerreiros e guerreiras que estão aqui, em nome daqueles que não estão, em nome daqueles que estão lá, acreditando em nós, acreditando que nós somos aqui os seus verdadeiros representantes numa organização
legítima. E ontem nós escutamos aí pessoas, inclusive a presidente Dilma, dizer que o movimento indígena não é unificado. E nós podemos não ser uma unidade, mas quando trata dos nossos territórios, nós somos uma unidade sim. Nossos territórios são a nossa vida. Obrigado. Nós não desistiremos e não mediremos esforços de mostrar a esse país que o Urucum representa a grande diversidade cultural brasileira. E agora eu peço licença a todos, aos excelentíssimos senhores deputados, deputadas, os parlamentares, para convidar aqui o nosso amigo apoiador que está junto com a gente, o nosso companheiro Chico César, para junto aqui dar o nosso grito em favor das causas dos povos indígenas. Neste momento, Chico César juntou-se a nós para mostrar ao Brasil que a sociedade precisa entender, reconhecer a existência dos povos indígenas aqui nesse Brasil. Chico César, por favor, com a gente aqui, com a licença e a permissão dos senhores parlamentares, nesse ato aqui simbólico de luta, de resistência dos verdadeiros povos originários desse país. Muito obrigada, gente. Obrigado, Soninha. Queria, ratificando aqui o que foi dito pela Soninha, isso aqui é uma demonstração, essa sessão, e o deputado Sarney bem lembrava, que eu acho que desde a Constituinte a gente não vê um plenário como esse tão representativo e com esta festa democrática dos povos indígenas aqui no Congresso Nacional. Isso prova de que o povo, os povos indígenas, para discutir os seus interesses, estão aqui presentes, ordeiros, sem confusão, sem nada, apenas reivindicando a garantia dos seus direitos.